Bom dia, meus amigos, tudo bem? Beleza? Pessoal, toda vez que eu falar Brasil, eu estou me referindo a você. Você, seus amigos, seus parentes, meus amigos, meus parentes e eu. Nós, povo brasileiro. Pessoas que nasceram no Brasil. Então, quando você fala Brasil, você se refere à nação brasileira, a nação que Deus criou no Brasil. Porque foi da vontade de Deus fazer com que a gente nascesse no Brasil. Então, nós, povo brasileiro, temos direito divino, pela vontade de Deus, sobre as terras do Brasil. Então nós somos o povo que Deus escolheu para ter o direito, para tomar a posse das terras do Brasil. Beleza? Nós, povo brasileiro, temos direito sobre as terras do Brasil. Ok? Concorda comigo? Beleza? Então vamos lá. Nessa terra que Deus colocou você e eu, que Deus colocou o nosso povo, a nossa gente brasileira, estão sendo utilizados 65 milhões de hectares na produção de alimento. Antes de eu continuar, quando você fala em milhões, no momento o povo já desbaratina, já não consegue entender mais nada. Guarde na cabeça apenas o número 65. São 65 milhões de hectares onde se produz comida no Brasil. Porém, desses 65 milhões de hectares, 38 milhões de hectares é produzido apenas soja. Então, guarde o 38. Para 65, são 58% da quantidade de terra que a gente produz. Quer dizer que mais da metade das terras brasileiras é produzido soja. Por que mais da metade das terras brasileiras é produzida soja? É um produto que praticamente ninguém come. A única coisa que a gente utiliza na nossa culinária com soja, que a gente utiliza mesmo, é o azeite de soja, e que também está caro. Mas a gente está produzindo 38 milhões de hectares produzindo soja e o azeite de soja está caro. Por quê? Porque a soja é uma commodity, é um produto que tem preço internacional. A maior parte dessa soja produzida no Brasil é destinada para exportação. Então vai para a China, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos. Não fica no Brasil. E quem plantar soja no Brasil não vai ter problema financeiro. Primeiro, que soja, por ser um produto destinado à exportação, é isento de qualquer tipo de imposto. Então, quem plantar soja não precisa pagar nada de imposto, porque no Brasil existe uma lei chamada Lei Candir, que isenta qualquer tipo de produto destinado à exportação de qualquer tipo de imposto. Coisa que se plantar feijão, arroz, batata, mandioca, vai ter que pagar lá em torno de 7% de ICMS, para ajudar a pagar os policiais do estado, os professores do estado, as despesas do governo estadual, né? Mas não é esse o assunto, não é imposto. A questão é o seguinte: dos 65 milhões de hectares que a gente tem para plantar, que a gente está plantando, 38 milhões é produzido soja, principalmente para exportação. Agora se liga no problema, cara. Mais 20 milhões de hectares é produzido milho. Eu sei que você come milho verde de vez em quando, mas a maior parte do milho, pelo milho ser uma commodity também ter um preço internacional, onde a maior parte do milho produzido no Brasil é destinado para o exterior. O milho também é mais vantagem para o agricultor plantar, porque o milho que ele vender lá para a cooperativa, para exportar para o exterior, ele também não vai ser sujeito a nenhum tipo de imposto. E como o milho vai ser vendido em dólar, é muito mais vantagem para o agricultor plantar milho, plantar soja, do que plantar arroz e feijão para vender em real. Então é melhor ele produzir alguma coisa que é isento de impostos que ele vende em dólar, do que plantar alguma coisa em real, onde ele vai ser sujeito a imposto sobre o produto que ele planta. Então o que acontece? Dos 65 milhões de hectares que a gente está plantando no Brasil, que está previsto para plantar esse ano, 38 milhões é destinado para a soja, mais 20 milhões de hectares destinados para o milho. Fica apenas 6 milhões e uns quebradinhos, quase 7 milhões de hectares para plantar feijão, arroz, mandioca, batata, abóbora, alface, melancia e tudo quanto é outras coisas. Praticamente o Brasil é um país de pessoas que não tem terra. A gente não tem terra, porque não tem terra produzindo para os brasileiros comer. Amigão, de boa. Porque é uma informação difícil de você assimilar, de você entender. Com toda a moral e respeito, é só para que essa informação seja realmente entendida. A estimativa de produção de soja esse ano no Brasil é de 260 milhões de toneladas. E a estimativa de produção de feijão, que é uma coisa que o povo brasileiro realmente consome, é de 3 milhões de toneladas. Então, com todo o respeito, só para que fique bem claro e entendido a diferença,
Aonde está o problema? Por que é que a comida no Brasil está cada vez mais cara? Por que é que o preço dos alimentos subiu tanto? É porque as terras que eram produzidas arroz, feijão, mandioca, batata, etc, etc, está sendo deixado de produzir alimentos que você come para produzir soja e milho. Agora, só comparando o que vai ser a estimativa de produção de soja com a produção de feijão, eu vou contar nos dedos aqui, só para ficar bem claro e bem entendido. Nesse ano, a estimativa de produção de soja é de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260 milhões de toneladas de soja que vai ser produzido, principalmente a grande parte para o exterior, para os estrangeiros, e vai ser produzido no Brasil apenas 3 milhões de toneladas de feijão. 3 milhões de toneladas de feijão. Você conseguiu entender, velho? Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260 milhões de toneladas de soja, que você só vai comer o azeite, e caro pra caralho, porque o azeite é vendido em dólar, a soja é vendida em dólar com preço internacional, e apenas 3 milhões de toneladas de feijão para você comer. Você conseguiu entender, meu amigo? A questão, com todo respeito, a comida está ficando cara porque o Brasil não está produzindo comida para brasileiros comerem. E a comida no ano que vem vai ficar mais cara, porque mais terras do Brasil estão sendo produzidas, commodities, para serem vendidas em dólar, para alimentar o comércio internacional. Mas aí você se pergunta, velho, por que isso está acontecendo? O agro não é pop? Os latifundiários, os grandes produtores, não são tudo patriota, eles não têm Deus, pátria e família no coração. Eles não são tudo patriota, né? Os caras que são contra a invasão de terra, que a propriedade privada é sagrada, que é isso, que é aquilo, que vamos só produzir em dólar. Amigão, esse negócio de produzir em dólar, em 2016 o dólar estava custando R$ 2,30, R$ 2,50. Menos da metade do que o dólar está valendo hoje, em torno de 5, 5,50. O real desvalorizou mais da metade, cara. Então quem utiliza a terra brasileira, paga seus custos em reais, mão de obra em real, e vende para o exterior em dólar, e tem seu lucro em dólar, esses caras estão ganhando mais do que o dobro do que ganhavam em 2016, quando tiraram o PT, que estava roubando a Petrobras e quebrando o Brasil. Tiraram o PT que estava roubando. Agora os grandes latifundiários não estão roubando, porque eles não precisam pagar imposto para exportar nada. Eles não precisam, toda produção que é destinada à exportação não é necessário pagar imposto. Então, eles... amigão, o povo brasileiro elegeu uma bancada ruralista gigantesca. Pessoas que ganham dinheiro com a alta do dólar, pessoas que ganham dinheiro com exportação de carne e de commodities. Agora são deputados, estão fazendo com que as leis favoreçam a eles. Então eles estão legalizando os crimes. É um crime você produzir soja no Brasil e exportar sem pagar nenhum centavo de imposto. Principalmente, além do que, depois que tiraram o PT em 2016, o dólar mais do que dobrou. O lucro desses caras mais do que dobrou. E ainda está em vigor no Brasil uma tal de Lei Candir. E o que eu fico puto, cara, eu preciso cuidar para não estragar o vídeo, para não ter que gravar tudo de novo. Mas por que o pessoal da esquerda não está educando o povo? Por que o brasileiro não sabe nada sobre Lei Candir? Se eu falo de Lei Candir para você, você não sabe o que eu estou falando. Você não aprendeu na escola nada sobre a Lei Candir. Você não tem conhecimento sobre essa Lei Candir, cara. Essa Lei Candir foi um abençoado que fez uma lei no Brasil, em 1996, eu acho que foi. Porque o cara exportava gado, o cara exportava soja, porque o cara ganhava dinheiro com exportação. E ele era deputado, ele fez uma lei onde os outros deputados que também ganham dinheiro com exportação, que também são fazendeiros, também tem grande latifúndio. Ele falou, vamos fazer uma lei aqui, a chamada Lei Candir, em homenagem a mim.
Vamos fazer uma lei de que todo produto que é destinado à exportação não vai pagar imposto, porque assim vai trazer dólares para o Brasil e vai favorecer a balança comercial. Seus burros, se favorecesse a balança comercial com essa quantia de exportação que a gente está tendo, o dólar não tinha que cair? Por que aumentou a exportação de carne, aumentou a exportação de grãos e etc, e exportação de minério, e o dólar subiu? Não era para ter caído? Porque passa conversa no povo. E o pior é que os professores são burros e engolem muita conversa. Os professores do Brasil, com todo respeito, o professor do Brasil é burro. Porque vocês foram ensinados a ser escravo, vocês ensinam escravo. A escola do Brasil é uma escola de escravo. Ah, você não conhece o Paulo Freire? Pelo amor de Deus, Paulo Freire fez um negócio disfarçado na ditadura para tentar abrir a cabeça do povo. Na ditadura era um negócio disfarçado. O Brasil precisa, sim, de ter aula de recursos naturais, aula de impostos, aula de política, o que cada partido político representa, e história do Brasil. Os alunos saem da escola, não sabem bosta nenhuma da escola de história do Brasil. Até os professores de história do Brasil não sabem merda nenhuma. Eu que sou peão, que andei fuçando agora na pandemia, comecei a ler um pouquinho no Wikipédia. Eu aposto que eu sei mais do que a maioria dos professores de história do Brasil. Puta que eu pariu, eu posso pegar qualquer um e debater. Professor de matemática no Brasil só faz conta com laranja ou com maçã, mas não faz conta com terra. Por quê? Porque o povo brasileiro não tem direito às terras. Hã? Por que não faz conta com terra? Por que não faz conta com produção de grãos? Por que os professores não fazem como Paulo Freire fez na ditadura e não começam a esclarecer o povo na escola? Não começa a falar do que é importante, como que funciona uma estatal, quem são os donos das estatais? Se não sou eu, não é você? Aí passa uma conversa, tem professor que acha que não, temos que vender as estatais, porque estatais dão prejuízo, pelo amor de Deus. Que gente mais burra e ignorante! Eu peço desculpa aos professores, mas eu vou deixar esse vídeo, porque o que eu falei é verdade, é tudo verdade. Professor de matemática tá igual o Kiko do Chaves, fazendo conta com maçã. Ah, eu sei fazer porcentagem com maçã, professor. Uma porcentagem com produção de grãos do nosso país na escola, eu não sei fazer. Uma porcentagem com distribuição de... Não, também não sei fazer. Agora uma coisa que eu vou falar aqui que é importante, cara. O Brasil, eu, você, o Brasil precisa do MST. O Brasil não tem saída sem MST, cara. O MST é a solução dos problemas. Por quê? Porque o MST não dá terra para peão pobre nenhum. Essa é a saída. Se você der terra para peãozinho pobre, o peãozinho pobre vai se quebrar, porque o cara já é pobre porque não é inteligente. Se fosse inteligente, não era pobre. Então o cara que é pobrezinho, se você der terra para ele, vai financiar aquela terra no banco ou vai acabar vendendo aquela terra para ir para a praia. A solução do Brasil é MST. Você precisa do MST para produzir comida para você, cara. O Brasil precisa do MST para produzir comida para a nação. Porque é o MST que está plantando arroz, feijão, batata, mandioca, fazendo horta para plantar alface, brócolis, rabanete, etc. Coisa que você come. Essas produções do exterior aí não ajuda bosta nenhuma. Essa conversa de balanço comercial aqui, ó. Balanço comercial, aqui balanço comercial para vocês. Aqui balanço comercial. Aí vem os economistas dar um monte de outras explicações. Não tem explicação, cara. O Brasil exportava menos, o dólar era mais baixo. Agora o Brasil exporta mais, o dólar é mais alto. Não tem argumento, não tem conversa. Por que eu tô gritando, velho? Oxe. Bom, meu velho, desculpa a gritaria, mas a nossa sociedade precisa evoluir. O jeito que era não serve mais. A gente precisa evoluir. Tudo cresce, tudo evolui, tudo melhora. A gente precisa melhorar a nossa comunidade, a gente precisa melhorar a nossa sociedade. O nome é que, esse é comunismo, qualquer coisa vai fazer, que seja comunismo, esse é socialismo, que seja, bota o nome que você quiser botar, cara. Pode ser qualquer nome, qualquer conversa que você quiser falar. Mas a gente precisa mudar o jeito que as coisas estão funcionando. A gente precisa produzir alimento. Quem produz alimento é agricultor pequeno. Agricultor pequeno, a maior parte, quer dizer, um outro número que eu fucei aqui, mas não vou falar sobre isso agora, mas muitos agricultores pequenos quebraram ultimamente e acabaram vendendo suas terras para grandes latifundiários. Então a concentração de terra para poucas pessoas no Brasil aumentou. Então quanto mais terras ficarem na mão de poucas pessoas que produzem commodity para vender em dólar para o estrangeiro, mais caro vai ficar a comida para você. Então a gente precisa de um sistema diferente.
Como eu já falei antes, se você der terra para pequeno agricultor, esse pequeno agricultor provavelmente vai quebrar. O Estado precisa ter terras para permitir que pessoas de baixa renda possam utilizar essas terras para produzir alimento para você. Essas pessoas que utilizem essa terra, sim, que trabalhem, que produzam nessa terra e com a sua produção, com o seu trabalho, com o seu esforço, produzam nessa terra, consigam dinheiro e comprem terra em outro lugar. O governo não tem que dar terra para ninguém, mas o governo precisa permitir que as pessoas tenham acesso a produzir alimento para o seu próprio povo. Ah, isso é comunismo. Não interessa o nome que é, essa é a solução. A solução é essa, tem que produzir comida para fazer com que a comida fique mais barata. Ah, mas as terras, propriedade privada é sagrada. Não, não é sagrado. O mais sagrado é o meu direito, é o seu direito sobre as terras brasileiras, porque Deus nos deu essa terra, porque Deus nos fez nascer no Brasil. A gente tem muito mais direito sobre as terras do Brasil do que os chineses que estão comprando as commodities em dólar. Eu tenho mais direito sobre as terras do Brasil do que os chineses, do que os europeus, do que os americanos que estão comprando as commodities do Brasil. Se tem brasileiro patriota de bosta, traidor da pátria, que não tem vergonha na cara, que ao invés de plantar feijão quando a população está passando fome, quando o Brasil precisa, o agricultor que não planta feijão, não planta arroz, não planta mandioca, não planta batata, para plantar milho e soja para vender para o exterior, para ganhar dinheiro, não é patriota. Não é patriota e não merece a carteira de identidade brasileira. E o que eu estou falando é verdade. Não estou inventando. Analise, olhe os fatos, olhe os números. Agricultor que planta soja e milho não é patriota. E não vem com conversa que isso aí ajuda na balança comercial, porque não ajuda na balança comercial. O que ajuda? Se ajudasse essa exportação, ajudasse na balança comercial, o dólar estava baratinho. E não tá. Aumentou as exportações e o dólar subiu também. Os caras estão ganhando mais dinheiro e o povo está passando fome. E não tem terra para plantar para o brasileiro. E outra, a Lei Candir precisa cair. Cadê os deputados da esquerda? Que pegam praticamente toda a sua verba de gabinete, que eu fui ver lá, eu fui fuçar ali, verba de gabinete dos deputados da esquerda, do PT, do PSOL, PCdoB. Pegam 100% das verbas de gabinete, cara. O que vocês estão fazendo com tanto dinheiro? Vocês estão fazendo churrasco? Hã? Fica a pergunta. Não, mas antes de acabar é urgente, os deputados bunda mole, os deputados de merda, do PT, do PCdoB, do PSOL, essas esquerdinhas Nutella, esses caras fracos, esses caras que, meu Deus do céu, é necessário, é importante, tem que acabar com a Lei Candir urgente, tem que acabar com essa Lei Candir hoje, tem que acabar com a Lei Candir hoje, para tornar com que o agricultor tenha mais vantagem em produzir no Brasil alimento para os brasileiros do que produzir no Brasil alimento para os estrangeiros. Então tem que acabar com essa Lei Candir hoje, seus deputados fracos do caralho. E que Deus abençoe o Brasil e você, que um dia nós se livre dessas pragas e desses percevejos, nem que seja no saculejo. E agora eu fui!